Saudações, espero que todos e todas estejam bem na paz. Eu sou o William Retameiro e aqui estou gravando a aula teste para a disciplina de cenários econômicos. Bom, eu sou economista, mestre em planejamento e desenvolvimento regional e doutor em ciência, tecnologia e sociedade. E aqui eu quero usar essa experiência acadêmica e também as experiências profissionais para a gente poder debater sobre cenários econômicos, né? Coisa que felizmente tenho vivenciado, né, ao longo de alguns anos na minha experiência profissional para micro e pequenas empresas principalmente. E aqui eu quero bater um papo com você sobre este assunto. Pois bem, cenários econômicos, né? A importância deste assunto para as micro e pequenas empresas é fundamental. Nós estamos cada vez mais passando por mudanças econômicas, tributárias e tudo mais. E entender o que vai acontecer lá na frente se torna um passo essencial para a gente poder tomar as decisões, para que a micro e pequena empresa possa entender. Pois você pode pensar, mas William, eu não tenho nenhuma coisa com cenário econômico, eu não sou economista. Bom, vamos pensar o seguinte: se você trabalha, por exemplo, como manicure e pedicure, você já parou para poder pensar o quanto a variação do dólar, né, o subir desse o dólar, né, que é a desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira, afeta no produto que você utiliza para poder fazer as unhas? O quanto o dólar influencia a tinta do esmalte que você vai utilizar para poder atender os seus clientes? Então, ou se você é dono ou dona de uma serralheria, já parou para ver o quanto a variação do câmbio influencia no preço do ferro para poder fazer o portão, fazer as grades, fazer todo o serviço que é necessário, né? O quanto, se você trabalha, por exemplo, com box de banheiro, com vidros, o quanto isso influencia essa variação cambial? Ou se a gente for pensar, se a gente quiser tomar um empréstimo para poder melhorar, comprar um equipamento, um computador novo, para poder fazer um aplicativo, trabalhar com web designer, alguma coisa assim do tipo, o quanto a taxa de juros pode influenciar no seu dia a dia, na aquisição dos equipamentos? Então é isso que a gente vai bater um papo, a gente vai debater sobre tudo isso aqui, tá? Então vou convidar você para a gente poder discutir esse conteúdo aqui, né? A importância dos cenários, né, no empreendimento, que pequeno e médio principalmente, para poder desenvolver, né, os benefícios de antecipar alguns cenários, algumas perspectivas nesse sentido, para entender como as mudanças das políticas monetárias e também a cambial pode influenciar no nosso dia a dia e como a gente vai desenvolver essas ferramentas, né, como nós vamos utilizar as ferramentas de cenário econômico para o nosso processo. Então, tudo isso para poder desenvolver uma estratégia para a gente poder se adaptar a um cenário econômico futuro e fazer com que o nosso empreendimento esteja mais preparado e sofra menos, né, com os solavancos da economia. Então, aqui a gente vai entender o seguinte: primeiro, uma coisa que boa parte de nós já sabemos: o mercado é competitivo e ele é dinâmico. E assim se faz à medida que a tecnologia, o celular, o computador, o microfone, ele faz parte do nosso dia a dia na comunicação, ele também faz parte no dia a dia no processo produtivo, na prestação de serviços. Então é mercado competitivo, ele é dinâmico, ele cada vez mais ele vai participar. Isso nos leva a precisar a compreender e antecipar quais são as tendências do mercado para a gente poder pensar em que nós devemos investir. Ou se vamos mudar a rota, vamos investir em alguma coisa diferente, fazer até mesmo, por que não, um novo negócio. Então, esses cenários econômicos eles vão impactar de forma diferente, né? E de forma diretamente em cada um dos nossos processos, em cada uma das nossas atividades. Mas isso a gente vai trabalhar para poder ter a sustentabilidade financeira do negócio, para a gente poder desenvolver o empreendimento, principalmente o de pequeno porte e de médio porte. Então, estas práticas vão nos levar a aproveitar melhor as oportunidades que surgirem nesse caminho, nesse contexto, para a gente poder desenvolver esse processo. Então, assim a gente consegue entender melhor como, para onde e de que forma vai caminhar a economia e como ela influencia o nosso negócio. Porque nós, empresários e empresárias das empresas de pequeno e médio porte, sofremos, né? E enfrentamos um grande problema que é o recurso limitado. A gente vai pensar, bom, os recursos são limitados, né? Então, isso, como é que eu fico
nessa mudança toda? Aí a importância de entender que nós somos sensíveis às mudanças econômicas. Nós precisamos cada vez mais perceber, entender como a economia está e saber a nossa situação perante todo o cenário e perante o mercado. Isso vai permitir com que a gente possa se proteger melhor. De que forma? Com informações adequadas, baseadas em dados científicos, econômicos, para poder desenvolver melhor. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve, a gente protege o nosso patrimônio, a nossa empresa, de todas essas surpresas, né? Todas essas surpresas aí que aparecem nesse dia. Daí você vai falar, nossa, mas aí é necessário ter bola de cristal. Não. Economia é uma ciência, então a gente trabalha com projeções. Daí você pode pensar, mas eu não estou afim de fazer conta, eu não tenho paciência para fazer conta. Calma, você não vai precisar fazer conta nenhuma. Uma continha ou outra, olha lá, mas aqui, agora não. A gente não vai falar de contas aqui. A gente vai falar de entendimento dos conceitos e das ferramentas que podem ser utilizadas. Né? Então a gente vai trabalhar com as projeções, que são nada mais nada menos que as possíveis condições futuras da economia. Né? E tudo isso vai nos auxiliar em fazer uma análise e tomar a decisão mais adequada para o nosso empreendimento, para o nosso negócio que a gente vai precisar desenvolver. Então, assim, a gente vai melhorar a capacidade de identificar as oportunidades dos negócios de crescimento, para ter uma perspectiva que se tiver uma elevação da taxa de emprego, ou seja, as pessoas estão sendo mais empregadas, elas vão ter mais renda. Se ela tem mais renda, elas vão consumir mais. Se elas consomem, opa, ó, eu aí ofertando o produto que elas querem consumir, porque está tendo uma melhora, né? A taxa de juros pode estar baixando, o emprego está subindo, o poder de compra pode subir também, então com isso o nosso empreendimento pode vir a ser beneficiado. E também vai poder entender e antecipar os potenciais riscos financeiros. Se tiver uma elevação da taxa de juros, o que a gente vai fazer? Os bancos vão diretamente aumentar também. Tomar um empréstimo vai ficar ainda mais caro. Então, com isso, a gente precisa adaptar as estratégias, né, para poder ter as vantagens competitivas que o nosso negócio precisa. Então, entender as tendências econômicas, né, vai fazer com que a gente possa se posicionar de uma forma mais eficaz no mercado para poder garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Então, com isso, a gente desenvolve todo este processo para poder pensar. Então, vamos pensar um caso prático. Né? Vamos pensar aqui, né, por exemplo, a questão do câmbio, como a gente falou ali no início. De que forma o câmbio, as flutuações cambiais, né, o dólar subindo ou descendo, pode afetar o nosso empreendimento, pequena empresa? Né? Vamos começar com um exemplo muito prático, muito convencional do nosso dia a dia, que é o pão nosso de cada dia. E eu estou falando pão nosso de cada dia mesmo, um pãozinho, o café da manhã, aquele que a gente gosta de tomar, se preparar para o dia a dia que a gente vai ter, para poder enfrentar os leões do nosso dia a dia. E aqui a gente pode pensar, bom, muitas vezes a gente pensa, vou ali comprar o pão. A gente sabe que o pão ele tem um monte de coisa. Alguém, o padeiro, chegou bem mais cedo para poder produzir o pão para a gente poder ter ali ele para poder consumir. Mas tem toda uma cadeia produtiva por trás desse pãozinho que você comprou de manhã no mercado, no mercadinho, na padaria, no barzinho, alguma coisa assim. Então você tem todo um processo para poder pensar. E a gente vai pensar, bom, o pão. O pão ele é feito do quê? O principal insumo, ou seja, o que não pode faltar para poder fazer pão? Farinha de trigo. Ou seja, nós precisamos diretamente do trigo para poder desenvolver isso daqui. E o trigo no Brasil, ele não é suficiente à produção nacional. Por questões geográficas, climáticas, o trigo nós compramos ele em boa parte da Argentina. Né? Porque aqui no Brasil, a região sul é que tem maior produção de trigo, mas eles produzem aproximadamente só 30% do que o mercado nacional demanda. Então, a outra parte a gente compra dos países ofertantes, Argentina, Uruguai, conforme eles tiverem. E nós vamos comprar de que forma? Com o dólar. Ou seja, nós vamos utilizar o dólar para poder servir como essa moeda que vai fazer com que a gente possa ter esse intercâmbio, né? Essa relação comercial. Então, se nós estamos comprando um produto que depende do dólar, se o dólar, como se diz no popular, subir, consequentemente vai ficar mais caro comprar farinha de trigo.
E com isso vai afetar a produção do pão, vai fazer com que o pãozinho que a gente compra no dia a dia suba, fique mais caro também. Ou seja, daí a gente pode parar e pensar, meu Deus, mas como é que eu vou desenvolver essa ação? Como é que eu vou pensar isso? Sim, é uma questão que a gente precisa estar sempre atualizado. E você não precisa fazer contas, buscar coisas diferentes, né? Totalmente estranhas. Não. Você já tem algumas ferramentas prontas. Eu vou mostrar uma delas para você, que é o chamado Boletim Focus, né, do Banco Central. Esse boletim aqui, ó, esse aqui foi o mais atual que nós temos, né? Foi da semana aí do dia 24. Então aqui a gente tem essa noção aqui. Pode ver que nós temos aqui a indicação de IPCA, né, ou seja, a inflação. Nós temos o quanto o PIB vai variar. Nós temos aqui o câmbio, que a gente vai falar sobre ele, e a taxa Selic. Já é aqui, ó, a informação de 2024, ou seja, como se espera que ao final deste ano de 2024, esses indicadores econômicos aqui, eles venham a fechar. Então nós temos aqui há 4 semanas, ou seja, a expectativa que tinha há um mês atrás, e aí nós temos aqui como é que está a expectativa hoje, né? E vamos focar aqui no câmbio, ou seja, o câmbio ele estava com a perspectiva de fechar em R$ 5 no final do ano. Não está muito diferente do que era o ano passado. Um mês depois já subiu aqui, ó, 5,05. Você pode pensar, bom, subiu aí 1%, mas 1% já chama atenção, né? De R$ 5,00 para R$ 5,05 já é uma mudança aí que a gente vai pensar, pô, será que vai subir mais? Se vai aumentar quanto? Quanto isso pode afetar o nosso negócio? Daí aí a gente vai discutir uma outra questão, que nesse mesmo Boletim Focus, para o ano de 2024, ele tem também para os demais anos, para o ano de 2025, 2026 e 2027, como você pode verificar aqui, ó. De 2024 até 2027 nós temos essas projeções. E pode ver que ao longo do ano de 2026 está pensando também em R$ 5,05. E lá no ano de 2027, que parece que está distante, mas é logo ali, certo? Nós temos aí 3 anos aqui até lá, nós está pensando ainda em manter em R$ 5,00. Ou seja, não está tão afetado assim, não vai impactar tanto assim. Você pode ter uma perspectiva de que o seu produto, o seu insumo, a farinha de trigo, ela ainda vai continuar mais ou menos o mesmo preço, salvo algum problema climático, né? Salvo algum outro problema que possa afetar a produção de trigo, como nós tivemos aí a situação do Rio Grande do Sul com as enchentes, que afetou a produção agropecuária por completo. Isso tem um impacto na economia, tanto que fez com que o governo abrisse a importação, reduzisse as taxas para que o arroz começasse a ter em maior em quantidade aqui no país, para que não elevasse o processo inflacionário a partir do preço do arroz. Então são mecanismos que a gente vai identificando. Então, essa percepção de que se houver um determinado colapso em alguma área, nós temos ali o Estado que tem a função, a função alocativa de fazer com que o recurso ele seja provisionado de uma forma, principalmente se for recurso essencial, o que é importante para a economia. Então, a gente já consegue ter esse cenário econômico de que, aqui, primeiro, nós temos uma perspectiva de que o câmbio ele vai permanecer estável para os próximos 3 anos, o que nos dá uma confiança de que todos os produtos que nós temos, que tenham influência do câmbio do dólar, eles têm uma relativa estabilidade. E também saber que no papel o Estado ele tem a sua função de garantir a segurança para o empreendimento, para os micro e pequenos empreendedores. E a partir daí nós podemos entender que o nosso pãozinho ele está garantido dentro do preço médio que a gente já tem pensado aí há algum tempo e já tem vivenciado nesse processo todo. Para além disso, nós temos também outras situações para serem pensadas, né? Que daí você pode falar, mas esse papo de juros e efeito na economia, né? É só para economista ou o microempreendedor individual, o MEI, a micro e pequena empresa, né? Ela precisa também entender disso. Já te adianto, não precisa dominar o assunto, mas é interessante você saber o que isto afeta. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais aprofundado, que eu sei que você vai conseguir acompanhar num assunto de economia.
Se você gosta de gráficos, se você gosta de dados para cima e para baixo, é o que a gente vai viver agora, a gente vai ver esta ação. Então, venha comigo e aí a gente vai dialogar melhor sobre esse processo, tá? Vamos analisar primeiro o seguinte cenário, né? O primeiro cenário é uma política monetária expansionista, ou seja, é uma situação na qual o Ministério da Fazenda, por exemplo, ele fez com que houvesse uma redução da taxa de juros. Então nós temos aqui no nosso quadro, certo? Aqui embaixo o Y é renda e aqui o I é a taxa de juros. Nós temos aqui no nosso exemplo que para uma determinada taxa de juros, nós temos aqui uma renda nesse processo. Né? Ou seja, é o que nós estamos vivendo. Se a taxa de juros está ali em R$5, como nós vimos ali no relatório Focus anteriormente, as pessoas vão consumir um determinado produto a uma situação de uma certa quantidade. Então o mercado está num relativo equilíbrio ali. As pessoas estão consumindo, não está sobrando no mercado, também não está faltando no mercado, então está tudo ok, está tudo beleza. Aí nós temos essa aqui que é o LM, que é a liquidez monetária, ou seja, se há uma liquidez monetária, significa que tem mais dinheiro no mercado. Então, aqui nós temos uma determinada quantidade de dinheiro no mercado com esta determinada taxa de juros que já está equilibrada com a renda. Pois bem, então nós vamos ver aqui o seguinte, digamos que aumente uma liquidez no mercado decorrente da redução da taxa de juros, ou seja, se reduzir os juros, a tendência é que as instituições financeiras coloquem mais dinheiro no mercado, porque é uma expectativa que se reduzir a taxa de juros, haverá maior consumo, as empresas irão ofertar mais, as empresas irão adquirir empréstimos para poder modernizar o seu processo produtivo, comprar melhores computadores, melhores celulares, para poder desenvolver os aplicativos e tudo mais. Então aqui a gente vai desenvolver dessa forma e vai pensar desse jeito. Ou seja, com a redução da taxa de juros, nós temos um aumento da quantidade de moeda no mercado, aqui simbolizado por LM2, liquidez monetária 2. Né? Ou seja, aumentou a quantidade de dinheiro no mercado, como a gente pode ver. Ou seja, o mercado de bens, né, e serviços também, conforme cai a taxa de juros, aumenta-se o investimento. Ou seja, aumenta a demanda agregada. E o que é demanda agregada? É tudo aquilo que é consumido no país, em região, no território, no estado, no município, no seu bairro. Ou seja, tudo aquilo que é comercializado, ou seja, tudo aquilo que as pessoas consomem, demandam, eles agregam. Ou seja, tem um valor agregado, tem uma quantidade agregada nisso tudo. E com isso a gente identifica que há um processo de que aumenta a produção, aumenta a demanda pelos bens, ou seja, porque aumenta a produção decorrente de aumento da renda. Porque se há mais dinheiro no mercado, pode ser que haja mais consumo. Se tiver mais consumo, tem que ter maior produção para atender esse consumo. Para produzir mais, tem que ter mais pessoas trabalhando. Aumenta o nível de emprego. Aumentando o nível de emprego, são mais pessoas consumindo, são mais renda e assim o mercado vai girando, a economia vai rodando e todo mundo vai ficando contente nesse processo. Né? A questão é a gente trabalhar para que haja um equilíbrio nisso. E é o que a gente vai verificar aqui agora. Aqui embaixo é o gráfico que eu já falei com vocês, e aqui é um outro gráfico. É o gráfico da oferta agregada e da demanda agregada. Vimos aqui que a demanda agregada é tudo aquilo que as pessoas consomem no país. Então, oferta agregada é tudo aquilo que as empresas, todos os empreendedores, micro, pequena e média empresa, grande empresa, colocam no mercado. E aqui nós temos uma barrinha aqui, né, no chão aqui, na horizontal, que é a quantidade que está sendo colocada no mercado a um determinado preço. Ou seja, a um preço relativo, nós temos aqui, perdão, uma quantidade que está sendo desenvolvida. Ou seja, esta quantidade aqui, ela está sendo indicada por um determinado preço. Ou seja, as pessoas já sabem que se forem no mercado, o arroz já vai estar em determinado preço, então ela vai comprar uma determinada quantidade. Ou seja, já tem um equilíbrio, né? Já tem uma situação. Se o arroz está custando ali R$20, eu vou comprar 2 sacos de arroz por mês. Se ele aumentar o preço, eu vou ter que diminuir a quantidade de arroz. Se diminuir o preço do arroz, eu posso até comprar uma maior quantidade, ou então
comprar outros produtos a partir disso. Ou seja, nós temos que, para um determinado preço, nós temos um ponto de equilíbrio para esta quantidade. Aí, com essa situação, nós temos que, para uma determinada renda, naquele cenário anterior que a gente viu ali, né, com uma determinada renda, nós temos essa quantidade 1. Né? Ou seja, renda 1, nós temos uma quantidade 1, com essa taxa de juros aqui 1. E com isso nós temos o preço 1. Ou seja, era o 1 do primeiro cenário. Ok? Agora nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos desenvolver um pouquinho mais. Conforme nós tivemos um aumento da liquidez monetária decorrente da redução da taxa de juros, aumentou a renda. E as pessoas começaram a comprar uma quantidade maior. E para essa quantidade maior, é necessário um novo momento, que ao longo dessa linha aqui, ó, é a curva de oferta agregada, ou seja, saiu desse ponto de equilíbrio e precisa vir para este ponto de equilíbrio aqui. E conforme nós temos esse ponto de equilíbrio novo, nós temos aqui um aumento dos preços, de preço do cenário 1 para o preço do cenário 2, ou seja, nós temos uma inflação acontecendo. Aí se vê a necessidade, é sempre bom reduzir a taxa de juros, aumentar a quantidade de renda, aumenta o consumo, mas com o consumo vem também o processo inflacionário. Então tem que se buscar esse equilíbrio para poder desenvolver. Então dessa forma, vai se trabalhar uma condição para que o mercado de bens ele vai acabar ficando em desequilíbrio, porque vai ter que aumentar a taxa de juros para poder segurar a inflação. Então, se segura a inflação, aumenta os juros, serão menos pessoas pegando empréstimo para poder comprar máquinas e equipamentos. Se tem menos máquinas e equipamentos, ou seja, significa que tem menor produção. Se tem menor produção, não precisa mais tanto daquela mão de obra que foi empregada, então dispensa a mão de obra, aumenta o desemprego. Se tem desemprego, tem menor renda. Se tem menor renda, menor consumo. Se tem menor consumo, a micro e pequena empresa vai sofrer com isso, com certeza. Então, a importância sempre de estar discutindo esse processo, né? Porque nós temos uma queda da produção e uma queda da renda. Então, sempre buscar alternativas nisso daí. Então, a gente vai começar a discutir e a entender melhor como isto afeta o nosso dia a dia, o porquê é importante entender o cenário econômico e esta ferramenta da taxa de juros e o processo inflacionário, como elas são importantes para a gente poder discutir e entender como isso vai afetar o nosso processo, o nosso empreendimento. Então, assim, a gente começa a perceber toda esta variação que acontece no nosso dia a dia, porque à medida em que tiver um aumento da taxa de juros, ou seja, nós tivemos uma liquidez monetária menor, ou seja, aumentou os juros para um patamar maior do que estava anteriormente, é menos dinheiro no mercado. E como eu falei, menos dinheiro no mercado, menos emprego, menos consumo, menor renda, menor produção, e as micro e pequenas empresas são as primeiras a sentir esta pancada na atividade econômica. Daí a gente começa a ver várias coisas ao mesmo tempo, começa a entender tudo diferente, começa a ver todas essas coisas bagunçadas em nossa frente e parece que os problemas vão ser gigantescos e maiores do que a gente pensa. Mas, a partir do momento que a gente conhece as ferramentas, entende como um câmbio afeta no nosso dia a dia, a variação cambial, a desvalorização do real perante o dólar, né? Ou seja, o popular, o dólar subiu, né? A gente vai entender, se o dólar ficar mais fortalecido, se o real, aliás, ficar mais fortalecido, a gente percebe um caminho inverso. E a taxa de juros também faz com que a gente pense esse processo para poder desenvolver essas ações. Então aqui a gente vai dar uma revisada, nós vamos pensar aqui de novo nesse processo todo, essa revisão porque vale sempre a pena ver de novo e entender tudo isso. A gente vai entender que os cenários econômicos eles são estimativas que apresentam a perspectiva de mercado. O cenário econômico ele serve para a gente poder entender o horizonte e saber para onde a economia do país está indo, a economia da sociedade, do território, do seu bairro.
né? Como o município ele está trabalhando nesse processo, está tendo atividades em investimento em turismo, investimento em novas vias, investimento em regularização de unidades de moradia, tudo isso influencia na economia. Então a gente começa a ter uma perspectiva futura de mercado. Então os gestores das micro e pequenas empresas, né, principalmente, eles precisam atentar para as flutuações que o mercado coloca, do câmbio, da taxa de juros, da inflação, do nível de emprego, como isso afeta. Cada um deles afeta de uma forma diferente, né, a nossa atividade. Estão ao mesmo tempo relacionadas e ao mesmo tempo afetam de forma individual esse processo no nosso dia a dia. E principalmente compreender os conceitos, né, sobre os assuntos relacionados à economia vai fazer com que a gente reduza os problemas e eleve as oportunidades para poder desenvolver novos negócios. Se nós tivermos uma visão adequada do cenário econômico a partir, por exemplo, da taxa de juros, que ela tende a cair e, consequentemente, os juros ficarão menores, ficará mais barato tomar empréstimo, os empresários ficarão mais tranquilos em financiar máquinas e equipamentos, porque os juros é baixo, a gente vai ter uma atividade econômica muito melhor. Nós vamos discutir isso para o câmbio, nós vamos discutir isso para outros instrumentos totalmente colocados aí no nosso dia a dia. E é fundamental, portanto, entender cenário econômico. Então, por isso, espero aqui que você tenha gostado desse nosso bate-papo e que seja duplamente benéfico para você. Aqui você está vendo aqui as nossas referências desse lado aqui, as nossas referências para poder pensar melhor, estudar melhor, conhecer mais sobre cenários econômicos. Aqui quem falou com vocês foi o William Retameiro, economista. Espero vê-los em breve. Muito obrigado.